Olá, muito boa tarde, tudo bem? Começa agora o programa Sob Nova Direção aqui na AltV. E o tema de hoje, com o nosso amigo Roberto Petersen, é muito interessante. Trata-se de cadeirinha para as crianças que andam nos carros. Então, o Roberto, que é instrutor aqui de pilotagem, digamos assim, ele vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Vai falar sobre todos os aspectos que envolvem essa que, para muitos, né, é uma dúvida grande para quem tem filho recente, ou até mesmo para esses que têm os filhos de 6, 7, 8 anos. Então hoje vocês vão ficar sabendo de tudo. Seja bem-vindo então, Petersen. Vou te chamar de Petersen, tá bom? Pode chamar, o pessoal lá do treinamento me chama de Petersen. Eu sou o Roberto Petersen, mas por lá é só Petersen. Do curso de direção defensiva, preventiva, evasiva, e formação é engenharia. Excelente. Bom, então a gente estava falando a respeito da cadeirinha. Isso. Então, a cadeirinha, nós temos assim algum embasamento legal no assunto cadeirinha. O que acontece? Se a gente for olhar o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, né, Lei 9.503, ele não tem um artigo que fale sobre a cadeirinha. Tá? O único artigo que ele tem é o artigo 64, e o artigo 64 diz que crianças com idade inferior a 10 anos de idade têm que andar na cadeira de trás. Mas a gente tem que lembrar que o CTB, ele é de 1997, né? E foi tendo uma evolução, essa história da cadeirinha. O próprio Inmetro via a necessidade de fazer um trabalho sério a respeito de testes, e o que acabou acontecendo? Culminou que em 2008 foi lançada a Resolução 277, né, que nela aí tem toda a regulamentação a respeito da cadeirinha. Porque, que nem eu te falei, no artigo 64, ele falava só da história dos 10 anos e já deixava pronto uma abertura para mais adiante, dizendo que salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Então, só para eu dar uma atualizada aqui nos nossos internautas, nós estávamos aqui conversando antes de como começaríamos a entrevista. Então, justamente por esse aspecto legal que eu pedi para o Petersen começar. Vamos começar falando, é obrigatório ou não é o uso da cadeirinha? Então, assim, no Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB aqui, popularmente conhecido como CTB, não existe essa previsão legal. Mas ela tem uma determinação do CONTRAN, que é essa resolução 277. Então... E as resoluções, tudo bem, não são artigos, mas elas têm peso, a fiscalização cobra, a polícia militar ela tem a competência para poder cobrar esse uso da cadeirinha. Então, apesar de não estar no CTB a regulamentação da cadeirinha, de ser uma resolução, a resolução é aceita, né, e é cobrada. E daí tem a resolução 277, daí ela comenta dos tipos de cadeiras que existem, né, e são, no caso, a gente analisando pela resolução 277, ali ela comenta 3, né? Tem a primeira cadeira, que é o assento reversível, tá? Depois você tem a cadeirinha em si e você tem um assento de elevação, tá? Cada um é para uma faixa etária. Você pega o assento reversível, tá? Que é o bebê, vulgarmente bebê conforto, né? O bebê conforto, ele é para faixa de 0 a 1 ano, né?
o bebê conforto tem uma forma adequada de ser instalado, a cadeirinha tem uma forma adequada para ser instalada, que a cadeirinha, no caso, ela vai de 1 a 4 anos e meio pela resolução 277, e você daí tem o assento elevatório, né, ou assento de elevação, também conhecido por booster, né, ele funciona de 4 anos e meio até 7 anos e meio. Aí entra o nosso artigo 64, tá? Que crianças abaixo de 10 anos têm que ir no banco de trás. Então, de 7 anos e meio até 10 anos, a criança vai obrigatoriamente no banco de trás com o uso do cinto de segurança. Então, para cada faixa etária, digamos assim, você tem uma obrigatoriedade e uma determinação. Uma determinação, e daqui a pouco a gente até vai comentar a respeito que tem uma forma correta de usar a cadeirinha, vamos chamar, o nome correto é dispositivo de retenção infantil, né? No CTB a gente chama de dispositivo de retenção infantil. Só que acabamos usando o nome, por motivo de mercado, cadeirinha. Então, você usa para o bebê conforto, entre aspas, cadeirinha. Você usa para cadeirinha, cadeirinha. E para o booster, tem gente até que fala, não, a cadeirinha, aquela lá que não... Então, você também, às vezes, usa a terminologia cadeirinha. É um vício de mercado, mas tem a terminologia correta para ela. Nós temos aqui a participação de uma internauta chamada Ana. A Ana está perguntando se, por exemplo, com 10 anos a criança já não é grande para ter a necessidade de usar uma cadeirinha. Olha, o que acontece? Eu ia tocar nesse ponto mais adiante, mas tudo bem. Vamos aproveitar a pergunta da Ana. Internautas não, claro, participação. Ativamente. Então, o que acontece com a criança de 10 anos? O cinto de segurança, agora vamos pensar lado montadora. A montadora, quando ela constrói o carro, ela projeta ele e tem características que ela determina. Fala assim, olha, esse carro, vamos supor, você fala, esse carro vai ser para uma pessoa de tal estatura. O cinto de segurança, ele é previsto para pessoas com estatura superior a 1,45 m. Então, daí quando você fala, por exemplo, uma criança de 10 anos, aí ela pode ir para o banco da frente, né, com mais de 10 anos pode ir para o banco da frente, ou uma criança vamos dar um exemplo. Eu falei que até 7 anos e meio usa o booster. Imagina que a criança aos 6 anos e 10 meses, assim, aqueles gerivá, né, o menino, né, bicho meio precoce, ele já chegou no 1,45 m. Aí, o que acontece? Ele já tem estatura para usar o cinto. E nisso, a polícia, ela até tem uma certa maleável para algumas coisas, ela se molda, é muito legal o comportamento. Eles não exigem exatamente a idade, tá? Eles não cobram exatamente a idade, eles percebem, porque fica difícil eu pegar, quando eu falo assim, não, até 4 anos e meio a pessoa vai usar um tipo de cadeira. Daí, o policial chega, olha para a criança e fala assim, bom, pela tua cara você deve ter 4 anos, 4 meses e 3 dias. Não vai ser bem isso que vai acontecer, né? Então, ele vai analisar a usabilidade da cadeira. Tem a estatura que chega para usar o cinto? Então tá certo. Que idade você tem? Na verdade não é relevante. Porque muito mais importante que a idade é o porte físico da criança. Está bem acomodado. Está bem acomodado. Excelente. Você falou no início da entrevista da sua formação em engenharia. E eu queria, lógico, começar a entrevista com o aspecto legal do uso da cadeirinha, mas agora seria interessante, vamos falar como você chegou hoje a fazer o que você faz. Você saiu da engenharia para ir para uma outra área
digamos assim, que não é tão afim, né? É. Então conta a sua trajetória profissional. Olha, o que aconteceu? Na época de faculdade, eu tinha um colega meu que ele falou, eu estou a fim de montar uma oficina mecânica. Daí eu falei para ele, putz, eu adoro mecânica também, eu estava fazendo engenharia elétrica. Eu adoro mecânica. Vamos montar oficina junto. Vamos. Montamos oficina. Daí começamos a trabalhar e lá na época era a Vila Olímpia que eu tinha montado a oficina. Né? Lá naquela época era assim, até um amigo meu chamava aquilo lá de Vila Oficina, porque assim, cada 3 casas, 2 eram uma oficina. Né? Era absurda a quantidade de oficina naquela região. E eu fiz muita amizade com um mecânico da oficina do lado, e ele trabalhava no resgate em Interlagos. Ele me falou assim, ô Robertão, quer ir lá no resgate, coisa e tal, te interessa? Daí eu fui lá pro resgate. Comecei a trabalhar no resgate, ou seja, daí eu conheci primeiro Interlagos, né, conheci o autódromo. Depois que eu conheci o autódromo, né, eu comecei, né, a trabalhar tanto com essa parte do resgate que eu fazia e por proximidade com o pessoal das escolas de pilotagem, eu comecei a trabalhar com eles em alguns tipos de situação. Trabalhei no resgate propriamente dito, sinalização, daí demonstração de produto e assim por diante. E comecei a trabalhar também em desenvolvimento de produtos para a área de automobilismo de competição e acabei ficando, né, em escola de instrução, né. Quantos anos já? Olha, eu estou desde 2001, então já fazem 12 anos que eu tô lá em Interlagos. Eu já sou um dos ativos fixos de lá. E as aulas são semanais? Como funciona? Como é que é o procedimento? Olha, as aulas funcionam em turmas, né? Então, aula de pilotagem, por exemplo, são turmas. Fechou uma turma, você tem a aula, tá? Você tem alguns cursos que são dados para a empresa. Então a empresa requisita uma data e daí você dá a aula naquela data. É uma coisa que funciona muito, vamos dizer, com o movimento do mercado. Então tem períodos do ano que a gente tem pouquíssimos cursos. Tem períodos do ano que a gente está carregadíssimo. Às vezes, numa quinzena você tem curso 13 dias. Né? Em compensação, às vezes, numa quinzena você tem 4 cursos marcados. Então, varia muito. Né? Você tem os cursos, né, de acordo com ou uma empresa ou uma turma que é fechada. Às vezes tem cursos particulares. Eu também dou aula de aprimoramento para habilitados, né? Então, pessoas que têm alguma dificuldade, ou pessoas que têm também um pouco de trauma, tem o pessoal da área de psicologia, Semana passada, inclusive, entrevistamos a Ana Maria Serra, que trabalha com terapia cognitiva para quem tem trauma de direção por ter tido algum acidente, por não conseguir dirigir, por alguma outra questão, algum outro ponto. Aproveitando, já que você comentou isso, acaba sendo bem interessante, porque a psicóloga, ela vai fazer o trabalho em cima da parte psicológica da coisa, vai tentar analisar alguns pontos. O que a gente faz? Vamos supor que você tivesse trauma por ter capotado o carro, então você tem medo de fazer uma curva um pouco mais rápido. Então o que a gente faz? A gente vai te expondo a situação aos poucos. Então, vamos lá, nós vamos fazer a curva. Daí você faz a curva devagar. Vamos lá. Agora, eu vou fazer a curva. Ó, senta aí do lado. Eu faço a curva. Não faço muito rápido para não te criar não dar um choque, né? E acaba sendo mais ou menos por aí, né? Então a gente vai fazendo com que a pessoa desenvolva... Te ambientando novamente. Te ambientando e pegando coragem, tomando... O mais importante do nosso trabalho é tentar ajudar a pessoa a
ter confiança em si mesma. E no caso, tem algumas mães que lhe procuram para se instruir como dirigir quando estão com o filho no carro? Olha, isso tem. Pegar um gancho com a cadeirinha. Quando a mãe está dirigindo, o que é o procedimento normal? Criança pequena, ela vai colocar no banco de trás, até aí, tudo certo, maravilha. Daí você pega a criança na fase do bebê conforto. Como é que é o posicionamento correto para a criança no bebê conforto? É virado para frente? Ah, ô Roberto, virado para frente eu consigo ver melhor meu filho. Né? Não, não é virado para frente, é virado para trás. Mas assim ele não me vê. Não tem problema, ele não precisa ver. A primeira informação que a criança tem, né, se a mãe pegar as aulas que ela fez na época que estava grávida, a preparação para a mãe, a primeira informação que a criança tem é olfativa. E ela tem também, enquanto a visão ainda não está aprimorada, é auditiva, as duas principais. Então, a mãe conversando com a criança pequena, ela sabe que a mãe está perto. Pode não estar nem vendo a mãe, mas sabe que a mãe está perto. Então você pode colocar a criança na cadeira. E vai no meio do banco traseiro? De preferência, desde que o carro seja adequado para isso. Porque cada cadeira, ela tem necessidades para a sua fixação. Né? Tem algumas cadeiras que você coloca com uso de cinto de 3 pontos, tem cadeiras que você utiliza com alguns outros artifícios, tá? Então, a cadeira, alguns carros, o cinto central não é de 3 pontos, é de 2 pontos. Então, tem cadeiras que não se adaptam à parte central. Qual que é a melhor no banco de trás? Infelizmente, a melhor é a central. Por que será que a cadeira na parte central é melhor? Atrás, no banco de trás, numa colisão, como é que a criança pode ser atingida? Vamos pensar, colisão frontal. Eu tenho que amassar todo o motor, o cofre do motor, o motorista, né, a cabine, a parte frontal da cabine, para chegar na criança. Então, é complicado. Impacto pela frente e você chegar até a criança. Eu acho que essa seria uma boa hora para a gente chamar o vídeo, né? Aquele vídeo do crash test. Vocês estão com ele meio preparado aí? Olha que beleza. Então nós vamos chamar um vídeo agora. Enquanto isso você vai... Olha aí, ó. Vai discussando sobre ele. Pessoal, está indo em câmera lenta, mas prestem atenção. Ó, começou o impacto. Olha só. Como a cabeça... São duas cadeirinhas que estão aí, tá? Se puder passar uma nova vez, uma segunda passagem aí, o pessoal vai conseguir perceber, tá? Tem uma cadeira virada para a parte de trás, tá? E tem uma cadeira virada para a parte da frente, ó. Esse teste é feito aqui no Brasil? Não. Tem muitos. Existem aqui locais onde faz. Tem o SESB faz, onde faz também. Tem uma montadora que tem uma pista de prova muito boa e que lá eles também têm possibilidade. Olha aí o outro. Ó, esse vídeo é legal, tá? Não, é o outro. Esse. Ó, esse aí tem uma criança sentada, virada para frente. O pai está dirigindo, tá? E agora vai acontecer o quê? Uma colisão. Olha só, a chicotada que dá. A cabeça da criança vai lá para frente, tá? E a criança tomou um chacoalhão bom. Dá uma olhada ali. Isso a 50 km por hora. Isso a 50. Olha só, ele está mostrando os locais em que você teve o maior trauma. Onde você teve trauma? Na cervical, na cabeça e nos ombros. Tá? Um acidente desse pode levar à morte. Agora, olha só, com a cadeirinha virada para trás. Por que está pintado de verde? Porque todo impacto
foi distribuído no pescoço, nas costas e na bacia. Então, em vez de você ter o impacto concentrado na área do pescoço da criança, tá, podendo fazer o rompimento da cervical, você tem um impacto mais distribuído, tá? Num impacto desses, provavelmente a criança fica ainda consciente, tá? Aqui é um tipo específico de cadeira, Aqui é um tipo certo? específico. Lembra, a gente comentou lá que cada cadeira tem um sistema específico de fixação? Isso daí é não vamos dizer uma nova tecnologia, mas vamos dizer que alguns veículos um pouco mais modernos, as SUVs em geral trabalham com o Isofix, né, que é um sistema de fixação direto no monobloco do carro, né? Então ele tem alguns ganchos e a cadeirinha tem essas hastes metálicas que fixam no monobloco do carro, né? Fora essa fixação, fora essas duas hastes que prendem no monobloco, ele tem uma haste, não é uma haste, é uma fita na parte superior da cadeirinha, né, o top tether, que você prende na parte de trás do banco, e daí fica a cadeirinha presa por baixo por um sistema metálico bem firme, né? E você tem uma fixação em cima. Por que você precisa ter o top tether? Fizeram um crash test com o sistema Isofix sem o top tether. O que acabou sendo percebido? Que sem uma fixação na parte de cima, é feito alavanca. Então você tem um esforço muito grande da parte de baixo, e a cadeira sempre movimenta um pouco. E aqui é uma situação real da colocação de um nenê, ó. Ó, está sendo colocado o bebê conforto. Ele virado para trás. Isso. E é um SUV aí, né? Não, aí já está para frente por causa da idade. Então, e olha só, esse daí é um modelo especial de bebê conforto, ele tem um carrinho. Então, o bebê conforto é muito interessante porque ele tem uma bandeja que você fixa no veículo, na parte de trás no banco, sobre o banco, você fixa e depois você encaixa. Parece quase que é um sistema com alça, né? A cadeirinha... Uma cestinha. Uma cestinha, mais especificamente uma cesta, né? E aí você pode desconectar, que ele tem um sistema de encaixe, desconectar e você põe naquele vídeo, você põe no carrinho. Uhum. Né? Nós temos uma pergunta aqui do Renato, ele pergunta até que idade ou peso se mantém a criança de costas? Tá, a idade para se manter de costas, a gente usa, tá, até na faixa de 1 ano, tá? Não tem como você ser muito preciso. Lembra que eu dei aquele comparativo de 1,45 m, criança que já tinha altura, mas não tinha idade para usar Então, é na faixa de um ano. Vai depender mesmo do tamanho da criança e da evolução. Eu, por exemplo, eu tenho um filho que parece assim, um dos bebezinhos do Shrek, né? Então ele é muito grande. Você tem quase 1,90 m? Eu tenho 1,90 m, então um menino 2 anos e meio tem tamanho de quase 4, né? Ele já está com 1 metro? Já está quase com 1 metro, está com 98, então quer dizer... é um caso atípico, então não dá para a gente ser muito... não é rigoroso, ser muito... detalhista. Cartesiano, vamos dizer assim. Você tem que flexibilizar a informação, né? Você tem que conseguir trabalhar, porque é justamente isso. A criança pode já ter uma estatura para ser virada, né? Maravilha. Agora vamos à parte bem prática do uso da cadeirinha ou do dispositivo de segurança, né, para as crianças e até para as nem tão criancinhas, assim, para os bebês. Fala pra gente o índice que é da redução da fatalidade depois que começou a ser obrigatório o uso desse artefato. Então, até isso daí foi um dado levantado. Você tem vários dados que a gente utiliza. Tem um dado
que é um dado prático, fornecido pela Polícia Rodoviária Federal, que diz que na faixa de 42%, foi reduzido em 42% o nível de fatalidades e impactos, tá? Com a utilização da cadeirinha na posição correta, fixação certa. Por que eu estou falando posição correta e fixação certa? O que acontece? Vamos até tocar um ponto importante. Quando você compra uma cadeirinha e você vai colocar, de vez em quando me lembra aqueles filmes americanos de época de Natal, em que o papai compra uma bicicleta para o filhinho e ela vem desmontada. E daí chega no dia do Natal, o filhinho abre a caixa e fala: ai papai, que lindo, vamos montar. E daí o pai fala assim: e agora? Né? Demora um tempão para montar. O que acontece? Tem obrigatoriedade do manual, explicação de tudo isso. Só que o que acontece? Nem sempre é fácil o entendimento, tá? Tem algumas cadeiras que são muito elaboradas, são várias etapas para você fixar ela. E tem algumas outras que são facílimas a colocação, né? Então, se você coloca ela corretamente, se ela é uma cadeira mais fácil, dificilmente você vai errar a colocação. Se é uma cadeira já um pouco mais complicada, a montagem, você pode não colocar ela firme que chega. A cadeira, na teoria, você após fixar ela pode ter, no máximo, uma movimentação de 2 centímetros, no máximo. Teve uma movimentação maior, opa, tem alguma coisa errada. Problema. Uma coisa que é muito normal é o seguinte: às vezes a gente vai colocar a cadeirinha, até vou mostrar para você o que a gente acaba fazendo. Imagina que a cadeirinha está aqui. O que eu vou fazer? A cadeirinha está montada aqui, eu vou colocar o joelho em cima e pressionar. Né? E daí eu faço a regulagem do cinto, e aí, quando eu tirar o peso de cima, você vai perceber que a cadeirinha está bem estática, ela já está pré-tensionada, né? Então ela vai ter bem menos movimentação. Agora, se você coloca a cadeira no banco, puxa o cinto de qualquer jeito, daí você pega a cadeirinha e você tenta fazer movimento lateral dela, faz isso. Daí você tenta puxar para frente e para trás, ela faz isso. Totalmente errado. Totalmente errado. Porque isso daí vai permitir que haja um deslocamento. Eu vou fazer um link com um cinto de segurança para adulto mesmo. O que acontece? Quando você coloca o cinto de segurança ele tem que estar justo. Você não pode colocar aqueles negócios para falar assim: não, eu vou numa reunião, então faz o seguinte, vai com uma outra camisa, chega lá no escritório, você troca a camisa, né? Vai de camiseta e troca. Porque o que acontece? Você deixa uma folga. E daí, lei da filha, você tá lá encostado na cadeira, tem uma folga aqui. Você bateu, o que acontece? Seu corpo é jogado para frente e logo em seguida tem a tira aqui, bate. Meu, é uma pancada incrível. Você quebra costela, quebra externo. Eu lembro de um acidente que teve lá em Interlagos, aproveitando o negócio do resgate, foi justamente isso. 2 pilotos bateram. Um piloto, olha só, um piloto bateu de frente, na lateral do carro do outro. Tá? Qual dos pilotos morreu? O que tomou a pancada na lateral? O outro. O que bateu de frente. Por quê? Porque, apesar de ter cinto de 4 pontos, quando a gente vai regular um cinto de 4 pontos, a gente puxa ele que, entre aspas, vamos brincar, quase não dá para respirar, né? Não, você tem que ficar muito firme no banco. Aí ficou a folga. O que aconteceu? Ele foi disparado contra a frente, bateu contra o cinto, teve rompimento e acabou vindo a óbito. Então esse tipo de coisa acontece quando você faz a montagem da cadeirinha. Entendi. Né? Se você deixar a folga, a criança... Então, sempre com muito cuidado. Voltando só ao Renato, quer só tirar essa dúvida aqui, de peso e altura, então, de repente, assim,
já que não é, tem essa variável da idade, só que assim, de repente você está com um bebê tipo o seu já dá para botar de frente. Então, você tem, se a gente usar a divisão do mercado externo, né, e a determinação que o Inmetro fez na divisão das cadeiras, o que acontece? Você tem o grupo 0, que ele vai até 10 quilos. Tá? E até 72 centímetros de altura. Tá? Bom senso. Às vezes a criança mais gordinha chegou no peso, mas não chegou na estatura. Então, quer dizer, a gente tem que usar um pouco, às vezes, de bom senso. Tem o 0 plus, né, ou o 0 mais. Ele vai até 13 quilos. Em vez de 10, vai até 13 e vai até 80 centímetros. Tá? Daí você tem o grupo 1, né, que vai de 9 a 18. Tem o grupo... No mercado nacional a gente usa mais até o grupo 2. O grupo 3 a gente quase não encontra, mais as cadeiras de fora. Tá? Mas você tem o grupo 2, o grupo 2 ele vai de 15 a 22, 15 a 25, e o grupo 3 vai de 22 a 36 quilos. Tá? Então, são esses os nichos. Na hora que a gente vai fazer a escolha da cadeira, então você vai dar uma olhada. Qual a estatura do teu filho? Qual é o peso do teu filho? Tá? Uma coisa que é importante, né? Vamos supor que o Renato esteja precisando comprar uma cadeira. Então, uma coisa que é importante para ele verificar que tipo de fixação ele vai poder utilizar aqui. Qual cadeirinha vai ser adequada ao veículo que ele possui. Porque não adianta eu chegar e falar, pô, o Peterson falou daquela tal com o Isofix. Pô, legal, tudo bem, você compra um Isofix e daí você chega para montar num carro que não tem um sistema de encaixe. Daí você vai ter que levar o carro num funileiro, ele vai ter que fixar, e você sabe que a adaptação nunca é a mesma coisa. Então, você tem que... verificar o que pode ser usado no teu veículo. Eu tenho interesse mas vamos dizer uma certa neurose por segurança. Então, de repente, até o caso de, eu quero uma cadeira melhor, às vezes, primeiro, antes da cadeira melhor, tem que vir um carro melhor que seja possível você colocar um sistema Isofix, um sistema LET, né, que é um sistema parecido com o Isofix, só que em vez de ter a haste metálica, ele tem duas tiras. No lugar de cada uma das hastes do sistema Isofix, ele tem uma tira com um gancho que pega na mesma alcinha. E também tem a tira superior, que é o top tester. Excelente, espero que tenha respondido aí a pergunta do nosso internauta Renato, nosso amigo aqui também, colega da UTV. E ele tem um filhinho de 9 meses. Muito bem. Então nós estamos o tempo quase terminando, Roberto Peterson, para te falar a verdade, né? Passa rápido quando o assunto é bem legal, e quem conhece o assunto também, né? Como você. Obrigado. Né? E assim, que recomendação então você deixa aí nesses minutos finais do programa para quem precisa usar, para as mães, para os pais, em suma? Primeiro, né, a recomendação legal: cadeirinha com selo do Inmetro. Não tem selo do Inmetro? Esquece. Tá? Até já vou falar rapidamente uma coisa. Antes de ter a obrigatoriedade, foi feito o Inmetro fez uma série de testes. Existiam 9 marcas no mercado brasileiro que não tinham certificação do Inmetro. O Inmetro falou assim: não, isso é muito caro testar todas, eu vou testar 6. Testou 6. Tá? E daí tinha vários testes. Eram 7 testes, pelo que eu me lembro, diferentes. No final dos testes, quantas das 6 cadeirinhas foram aprovadas? Pode ser nenhuma? Nenhuma. Do mercado nacional, antes da entrada em vigor da resolução 277, 6 foram de 9 que não tinham certificação. Existiam aquelas outras que já tinham certificação e funcionavam. Então,
por conta desse exemplo, certificação em método. Verificar qual é o carro, como é que é o carro que você tem, que tipo de cadeirinha ele suporta. Analisar a faixa de idade, faixa de peso, a estatura da criança, tá? Para poder fazer a aquisição da cadeira. Porque a cadeira não é um luxo, tá? A cadeira não é algo só para ser confortável, algo só para transportar. A gente tem que lembrar que a cadeira é uma coisa para você proteger a vida do seu filho, né? Então, tem até, eu lembro de um caso assim fantástico, que simplesmente o casal morreu. Só que o filho estava numa cadeirinha e ela estava super bem instalada. O que aconteceu? Os bombeiros removeram o casal, que já estavam em óbito, e a criança estava intacta. Por quê? Porque estava preservado na cadeirinha bem colocada. E só para terminar essa pergunta aqui também do Renato, ele fala assim, o filho tem pouco mais de 70 centímetros e com 9 quilos. Seria ainda de ficar de costas? Olha, ele já está naquela idade que já está quase para virar. Mas eu vou ser sincero, eu deixaria de costas ainda. Para quem se preocupa com, mas meu filho está de costas, eu não estou vendo ele, existem até opções de espelhos que você coloca na parte superior do vidro traseiro e que você, olhando, eu estou sentado aqui, eu olho no retrovisor do carro, pelo retrovisor do carro, ele rebate naquele espelho lá atrás e eu vejo perfeitamente meu filho. E ele te vê em consequência. Ele não vai perceber tão bem, porque ele tem uma faixa pequena, ele vai ver só os olhos, então ele não vai perceber, mas é o que eu falei, a informação, a criança, ela funciona com o cheiro e com o som. Então, é só falar para o Renato, Renato, você está dentro do carro, o teu filho não está te vendo? Não fica quieto, conversa com ele, tá? A criança, a gente pensa que não, mas criança pequena, ela está ouvindo tudo, né? E ela entende muita coisa, presta atenção em tudo. Excelente, então conversamos aqui com o Roberto Pettense, que é engenheiro, instrutor de direção e conhece bem o assunto da segurança e da cadeirinha. Na semana que vem o programa Sob Nova Direção está de volta. Qualquer coisa, entre no nosso site, que é o www.sobnovadireção.com, no Facebook, que é facebook.com/sobnovadireção, e agora fiquem aí com Renato Loeb e Fernanda Lucena com o Jornal Interativo. Até a semana que vem, obrigado. Obrigado a vocês. All to him.